Nicolas França, Rádio Transamérica. Júlio, queria que você explicasse as alterações que foram feitas, né, no Coritiba para começo de jogo, Luiz Henrique no lugar do Sarrafiori, e depois as substituições já no intervalo, com a entrada do Galdesani no lugar do Matheus Bueno, e naquele momento do segundo tempo com as entradas do Sarrafiori e do Ricardo Oliveira no lugar do Newton e do Hugo Moura, especialmente a saída do Hugo Moura, que chama a atenção porque vinha fazendo um grande jogo ali no meio de campo. Bom, a escolha é pela condição física dos jogadores e uma questão técnica e tática. A gente optou pelo Luizinho e foi uma opção acertada, do meu ponto de vista. Fez um gol, teve uma participação tática fundamental, um comportamento esplêndido e fez um grande jogo. Em relação à entrada do Galdesani, a gente queria tirar um pouquinho mais o time lá de trás, tentamos ficar um pouco mais com a bola, dar um pouquinho mais de dinâmica no meio campo, para que nós pudéssemos não ficarmos tão para trás na marcação. Isso aconteceu no segundo tempo, nós tivemos um início com um pouco mais de posse de bola, aí nós tomamos um gol e acabamos voltando a ter um jogo um pouco mais recuado. E sobre o Hugo, o Hugo pediu para sair porque ele cansou. Então, acho que essa sequência de jogos é uma sequência exaustiva. Um jogador que vem jogando muito bem e foi simplesmente por esse motivo. Oi, Júlio, tudo bem? Felipe Dalco da Rádio Banda B. O Coxa passou boa parte do tempo vencendo e se defendendo, né, praticamente em todos os momentos do jogo. Mas quando o Coxa fez o 3-2, você tira o Hugo Moura e coloca o Ricardo Oliveira. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa substituição, por que ela foi feita. Mas junto com o Ricardo entrou o Sarrafiori, né? Então, assim, saiu o Neilton, nós trouxemos o Luizinho para dentro, para fazer a composição ali do tripé por dentro de marcação. O Hugo pediu para sair. E nós tínhamos que também cobrir a faixa lateral, que nós sabíamos que eles iam tentar de alguma forma explorar bastante a velocidade que eles tinham pela lateral. Então foram ajustes que nós tivemos que fazer. Como eu falei, o Hugo pediu para sair por cansaço e dentre as opções que nós tínhamos, como nós já tínhamos colocado o Galdesani, nós não tínhamos mais um jogador de função ali. Então nós optamos por trazer o Luizinho para dentro. Acho que foi tudo feito com muita comunicação, com muito pensamento, de acordo com o que a gente vê nos treinamentos e tudo com muita coerência. Boa noite, Júlio. Robson De Lázari, do SBT. Queria saber, na sua avaliação, por que a equipe defensivamente não foi tão consistente como, por exemplo, no jogo contra o Vasco. O que você acha que deu errado, onde foram as falhas para o time ter tomado 3 gols? Obrigado. O futebol, para você tomar um gol, tem que acontecer várias falhas, né? Não é uma falha. O único jogador, quando falha, fica evidente a sua falha e acontece o gol, é o goleiro. Isso não aconteceu hoje. Então, uma série de pequenas falhas resultam num gol. Como eu falei, nós tivemos uma mudança de comportamento desde que eu cheguei no Coritiba, que é algo que a gente está muito satisfeito com isso. Óbvio que um jogo como esse a gente tinha que ter tido uma condução um pouco mais, talvez, inteligente do jogo, mas o time do Fluminense é uma boa equipe, uma equipe técnica, com grandes jogadores, e eles mostraram isso no segundo tempo. Nós conseguimos ainda virar o jogo, mas aí aos 46 minutos eles conseguiram fazer um gol. Futebol é assim, a gente não pode dar 1 centímetro de espaço, perder a concentração por 5 segundos na Série A, que são jogadores de altíssimo nível. Assim como nós fizemos os gols, eles aproveitaram as poucas oportunidades que tiveram. Boa noite, Júlio Sérgio. Aqui é o Guilherme Boller, do portal RIC+. O Coritiba apresentou hoje uma postura mais defensiva desde o início da partida. Eu gostaria de saber com você se essa era uma tática já pré-definida para o jogo de hoje ou se foi adotado por conta da vantagem que a equipe construiu logo no início da partida. Mas se vocês analisarem os jogos que nós fizemos,
sob o nosso comando, né? Quando eu falo nosso, tem o nosso treinador, que é o Gustavo, eu aqui fazendo esses jogos. Nós tivemos o mesmo padrão de jogo, a mesma postura tática, então a gente vem mantendo um padrão de jogo, né? Uma equipe que se tornou mais sólida defensivamente, apesar de ter tomado 3 gols hoje, uma equipe que tem uma postura diferente, os jogadores absolutamente se entregando ao máximo. Então a gente opta por uma estratégia de jogo de acordo com aquilo que são os fatores: adversário, o que você tem disponibilidade, quais são as características do seu jogador. Então, dentro daquilo que vem sendo proposto, vem sendo cumprido. O jogo do Vasco é um jogo atípico, um jogador expulso, e aí, teoricamente, com 10 é mais difícil para você correr, como foi assim para a equipe do Vasco. Então, tudo tem uma coerência, tudo tem uma continuidade dentro daquilo que são as opções, as necessidades que nós temos e o adversário que nós vamos enfrentar. Júlio, o que você acha que levou o Coritiba a ceder um empate, né, por 2 vezes, depois de estar vencendo por 2-0, depois de fazer o 3-2? Foi um comportamento tático, defensivo inadequado, ou as falhas individuais acabaram pesando no momento em que o time tinha vantagem? Como eu já falei, óbvio que existem falhas individuais, mas precisamos de 1 ou 2 falhas para acontecer um gol. Acho que a gente não deve ficar apontando o dedo agora, nós temos que ver as melhoras que o time teve, a entrada dos garotos que vêm sendo utilizados, com uma personalidade incrível, uma qualidade de jogo fantástica. E é normal que uma equipe técnica como o Fluminense, perdendo o jogo, ia se lançar no ataque, com jogadores velozes, com alguns movimentos, sempre pelas laterais, Fred vindo fazer pivô. Então, assim, é um time difícil de jogar contra. A gente conseguiu estar na frente no placar, aí a gente tem que lamentar, obviamente, tomar um gol. Não é fácil você ir para casa tomando um gol aos 46 minutos, depois de fazer uma partida incrível, de doação, de cumprimento de todas as funções táticas pedidas. Infelizmente aconteceu, a gente tem que sempre estar corrigindo erros, sempre estar absorvendo informação, sempre estar fazendo com que a equipe tenha uma postura melhor. Essa é a nossa função. Não tem muito o que se falar, não erra um, erramos todos e cedemos o empate aos 46 minutos. Júlio, mais uma vez, Felipe Dalk da Rádio Banda B. O Coritiba tem arriscado muito mais chutes de fora da área desde a chegada do Morínigo, né? Como é que vocês têm trabalhado essa situação? Já são 3 gols nos últimos 2 jogos. Hoje nós conseguimos fazer 3 gols, né, aqui no Couto. Acho que não tinha acontecido ainda nesse campeonato. O Gustavo trabalha muitas situações ofensivas. É um cara que é atento em todos os setores, todas as transições. E a gente está procurando dar mais opções para os jogadores e eles estão tendo a competência de fazer os gols de fora da área. Hoje foi um grande jogo. A gente lamenta o empate, sim, mas a moral dos jogadores está subindo cada vez mais. Os jogadores estão tendo mais confiança para fazer as coisas, os jogadores estão vendo que são capazes, estão correndo, estão entendendo aquilo que está sendo proposto dentro de uma estratégia, dentro de uma condição tática e técnica. Então, eu vejo com bons olhos tudo que vem acontecendo. Óbvio, vamos lamentar um empate? Vamos. Poderíamos ter vencido? Poderíamos. A beleza do futebol está aí, né? A gente não pode vacilar e a gente sabe que os jogadores têm consciência, nós temos consciência da nossa responsabilidade, mas como eu falei, a gente vai continuar lutando. E o mais importante é que quando você não vê perspectiva, você tem que ficar preocupado. Quando você não vê doação, entrega, qualidade, a gente tem que se preocupar. Eu acho que essa equipe vem demonstrando isso gradativamente desde a nossa chegada e nós vamos continuar lutando sempre. Júlio Sérgio, boa noite. Ricardo Honório, da TV e do site Coxanauta. Curitiba novamente fez um primeiro tempo muito bom, tocando bem a bola, chegou a fazer 2 gols
os dois em bolas enfiadas pelo volante Hugo Moura, mas no segundo tempo, assim como tinha sido no Atletiba e também no jogo contra o Vasco, o Coritiba caiu de produção, acabou levando o gol de empate 2 vezes e não conseguiu segurar uma vitória que seria muito importante para a sequência do time na competição. O que justifica essa queda de rendimento da equipe no segundo tempo dos jogos e o que faltou para o Coritiba segurar a vantagem que tinha no placar? Bom, nós temos que entender primeiro que o futebol é um esporte coletivo, né? Tem 11 jogadores do outro lado que querem a mesma coisa que nós queremos. Então, assim, quando você tem 2-0 no placar, é normal que tenha uma mudança de estratégia da equipe adversária, eles vão procurar mais espaços e aí começa um jogo mais de estratégia, tática e entrega. E eles fizeram um gol, e é normal que eles se lançassem ao ataque para tentar fazer tudo isso. E foi o que aconteceu todas as vezes. Nós tínhamos o placar à frente, eles se lançaram, colocaram jogadores, praticamente 4 jogadores na nossa última linha, e a gente obviamente tem que se defender por estar com 2-0, até por algumas características de jogadores, mas é o que eu falei, acho que a gente de alguma maneira tem que parar no futebol de querer achar culpado. Eu acho que, como eu falei na minha primeira entrevista depois do primeiro jogo, tem uma mudança de comportamento, tem uma mudança de característica, uma mudança de direção, um entusiasmo que está vindo e acho que tudo isso está sendo refletido nos jogos. E a gente tem subido cada vez mais de produção, fizemos 3 gols hoje. Óbvio, tomamos um empate, toda coisa ruim pode ser salientada, gols 46 minutos, mas de uma maneira geral a gente tem que olhar para trás, ver como a equipe tem evoluído, como o Gustavo tem conduzido esses jogadores, motivado esses jogadores, para que nós continuemos a crescer e possamos fazer cada vez melhor. E ainda restam bastante jogos, nós vamos continuar fazendo bem.